Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Verificando a existência de quórum, convido a todos os presentes para, como de costume, iniciarmos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária do dia 6 de abril de 2020. Em discussão. Em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, manifeste-se de pé. Está aprovada a ata da sessão ordinária do dia 6 de abril de 2020. Convido o secretário vereador João Augusto Rodrigues da Silva para fazer a leitura do expediente recebido do Executivo Municipal. Senhor Presidente, excelentíssimo Senhor Presidente, venho através deste solicitar a retirada e devolução dos projetos de lei número 013/2020 e 014/2020, que tratam, respectivamente, da revogação da lei número 2.789 e a autorização da revisão dos subsídios aos secretários municipais, pois, melhor analisando a ADIM proposta em relação à matéria constante dos projetos de lei que ora solicitamos a retirada e devolução, concluímos através de nossa assessoria jurídica a reforma da liminar do processo número 70.084, 14.3.502, tendo em vista os pareceres já exarados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que dão conta e indicativos de que a iniciativa dos projetos de lei de revisão dos agentes políticos cabe ao Poder Legislativo, de acordo com o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Por esta razão, a fim de evitar maiores polêmicas e discussões nessa casa, solicito a devolução e a desconsideração dos projetos de lei, ora em epígrafe, sendo que tinha para o momento, subscrevo-me atenciosamente, Fábio Pérez, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador João. Encaminho conforme citado pelo prefeito. Convido o primeiro secretário, vereador João Augusto Rodrigues da Silva, para fazer a leitura da correspondência recebida no período. Ofício número 2513/2020, do Gabinete do Presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. Acusa o recebimento do ofício número 46/2020, dirigido ao senhor Presidente da República, ao qual anexa moção de apoio número 001/2020. Indicação de vereador 018/2020. O vereador João Augusto Rodrigues da Silva apresenta a seguinte indicação: obrigatoriedade do uso de máscaras para toda a população mediante decreto municipal. Encaminho conforme solicitado. Pertence ao Regis. Obrigado, vereador. Como temos inscritos, passamos direto à ordem do dia. Solicito que o vereador secretário faça a leitura da ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020 altera a redação do inciso 3º do artigo 158 da Lei Orgânica do Município de Bom Princípio. Segunda votação. Obrigado, vereador. Solicito que o vereador primeiro secretário faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de emenda da Lei Orgânica 001/2020. Resultado da votação do parecer do relator.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em sessão na data de 19 de março de 2020, com base no parecer apresentado pelo relator João Augusto Rodrigues da Silva, depois de lido e discutido, decidiu aprovar o parecer do relator e opinar no sentido de que a proposta de emenda da Lei Orgânica número 001/2020 seja encaminhado para votação na sessão ordinária, no dia 23 de março de 2020. Estiveram presentes os senhores vereadores Darcio Antônio Schneider, presidente da comissão, João Rodrigues da Silva, relator, Daniel Martini Gosler, membro. Sala das Comissões, 19 de março de 2020, Darcio Antônio Schneider, presidente, João Augusto Rodrigues da Silva, relator, Daniel Martini Gosler, membro, Tatiane Tavares Fracasso, UAB, RS 98063, assessora jurídica. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020, que altera a redação do parágrafo 3º do artigo 158 da Lei Orgânica do município de Bom Princípio. Pequeno resumo do projeto. O objetivo de alterar a redação do parágrafo 3º do artigo 158 é para ofertar no ensino fundamental, a partir do 6º ano, a língua inglesa. A inclusão da língua inglesa no currículo do ensino fundamental das nossas escolas tem também a finalidade de adequar a nossa lei orgânica à Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 2017 e vigente. O projeto está em discussão. Por favor, Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, aos que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores, vou mais uma vez fazer um pequeno comentário a respeito, visto que algumas pessoas assistentes que estão em casa muitas vezes não entendem do que se trata, na verdade, os projetos de leis aqui que a gente estuda e vota e discute, né? Não discutimos só em plenário, mas discutimos também na comissão e, independente da comissão, entre nós, vereadores. Pequeno resumo, mais uma vez, do que o nosso presidente agora há pouco leu. O governo federal tem estabelecido como matéria para estudos a partir do 3º ano primário a língua inglesa. O Estado do Rio Grande do Sul deixou possibilidade para que se fizesse uma mudança para a língua espanhola. Claro que nosso redor aqui, nós temos Argentina, nós temos Uruguai, nós temos muito contato com esses países, inclusive chamamos de os hermanos, né? Então eles sugeriram o aprendizado da língua espanhola. Nós aqui em Bom Princípio, nós vamos fazer essa sinergia com o governo federal, estabelecendo aqui então o estudo da língua inglesa, tá? Sendo obrigatório o recebimento desta matéria a partir do 3º ano primário, então estabelecendo então essa via direta com o que é praticamente no mundo inteiro. Alguns amigos meus dizem: Darcio, manda teus filhos estudarem mandarim, né? Também será no futuro, quem sabe, uma matéria que a gente deva se preocupar em conhecer um pouco mais, visto que a invasão chinesa pelo mundo afora é tamanha que é de se preocupar de aprender então também a língua deles, e não só eles aprender a nossa e vir aqui negociar só pelos termos deles. Mas, enfim, não quero divagar, mas nós, município Bom Princípio, então, estabelecemos que a língua será dada de matéria nas escolas é o inglês, né? Diferente do que estabelecido pelo nosso Estado, mas utilizando de novo a palavra sinergia, diretamente ligado com o governo federal.
da minha parte, tem voto favorável. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. O projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020 está em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça como está, e quem estiver contra, que se manifeste de pé. O projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020 está aprovado por unanimidade. Conceda a palavra pelo prazo de 10 minutos para cada, com possibilidade à parte. A palavra está à disposição. Por favor, vereador Luiz. Senhor presidente e nobres colegas, eu não estou em boas condições hoje, até depois do meu pronunciamento eu queria pedir de afastamento da casa. Senhor presidente e colegas, semana passada, sexta-feira, eu ganhei uma ligação junto com minha esposa da FETAG. E hoje, lendo o jornal Correio do Povo, leio o noticiário, senhores vereadores, até o Robson botou na mesa de cada um de vocês essa notícia. Foi colocada na mesa de cada um de vocês, vocês têm algum representante em Brasília, para eles ajudar a pressionar que a data seja flexibilizada aí. Porque se for, de fato, como o Tesouro Nacional está decretando o Banco Central, do dia 29 ao dia 9 de abril, nós estamos fora, bom princípio. E mais municípios. O Ricardo disse que eu botei essa folha para vocês, eu já liguei para os deputados de manhã, até o único que eu não consegui falar foi o Heitor Chu, mas eu acho que o Adriano deve ter contato com ele também, até os deputados do PP, que são a maioria do agronegócio, da agricultura, e dar essa flexibilização nessa data maior, que está sendo aqui prevista até 30 de junho, o último. E eu acho que isso seria melhor. Aí, não só nossos municípios aqui, o nosso, vai estar junto incluído, porque ele foi apenas assinado semana passada, dia 20, e ele não foi nem homologado ainda pelo Estado. Então, quer dizer, hoje estamos fora, pelo decreto do Banco Central. Ele que dirige as leis. Eu disse que, humildemente, eu peço a vocês pegar o telefone amanhã, ligar para os deputados de vocês e pedir que dê uma ajuda para o Rio Grande do Sul. Mesmo com essa epidemia e mais a seca que nós estamos passando no Rio Grande do Sul. Eu tenho pena dos governantes hoje do Estado. Eles vão ter que fazer milagre para tirar esse Rio Grande do Sul do buraco que já estava, mais a seca agora ainda, e mais essa epidemia, que parou. Não só o Brasil, no mundo inteiro parado. E eu estou muito preocupado com isso, porque eu vejo o seguinte, vocês tomaram café da manhã hoje de manhã, almoçaram, isso vem da lavoura. Seja o pé de alface, até uma laranja ou um limão que seja, vem da lavoura. Nós precisamos dar esse estímulo a esse produtor, porque se nós não ajudarmos produtores hoje, o que nós vamos esperar futuramente? Até um relato, nós já passamos por uma estiagem, aí o ex-secretário, na época foi o André Stefan, e foi feito elaborado um relatório muito bom, convincente, e isso na época eu estava dentro da prefeitura como, eu não me lembro, só que demora sempre essas verbas serem liberadas. E na época eu sei que o André fez todo o relatório da seca na época, só que não foi tão prolongada que nem essa, como eu comentei há pouco antes da sessão. E na época nós conseguimos, para 262 produtores, R$10.000, sem juro, e um pagamento dos 10 mil era 8 mil. Quer dizer, que cada ano ele pagava R$800.
R$2.000 era fundo perdido. E 8.000 ele pagou, sem juros. Não sei se o Adriano contraiu esse. Eu vejo que hoje não vai ser assim, alguma coisa que nós podemos ajudar os produtores. Eu, como vereador, sim, pode ser seu vereador. Luizinho, com a sua licença, só para entender os prazos, o que estava estabelecido era 1º de janeiro até 9 de abril, certo? E os senhores estão pleiteando que seja 31 de maio. Toda a negociação embaixo a expectativa é que a resposta seja rápida, porque o prazo para o encaminhamento de pedido Dia 30 de junho. encerrar-se no 30 de junho. Perfeito. Só para a gente saber que data solicitar. Isso já, vou lhe perguntar, o senhor sabe se isso já está sendo, havendo tratativas a nível federal para que essa mudança aconteça? Tá, ok. Hoje no Rio Grande do Sul, através da FETAG e a Farsul. Essas duas entidades. Só que, lógico, alguém de vocês, deputados, pode impressionar alguém chegado ao Paulo Guedes, que pode chegar a dizer no Banco Central, vamos flexibilizar essa data. Até pela demora, como nós antes conversávamos, essa estiagem ela está se alongando tempo acima do que é normal acontece, né? Muito obrigado. Isso. Eu vejo essa preocupação para nossos produtores dar um alívio, porque quantas famílias dependem da agricultura? E a agricultura é uma pujança aqui dentro do Bom Princípio. É uma pujança. E é muito forte. E nós não podemos deixar totalmente abandonado o nosso produtor. E outra, nosso município tem o morango como símbolo. Eu não sei como é que o secretário hoje está percorrendo o interior, se está visitando as propriedades onde é plantada as mudas de morango. Será que tem água para eles plantar essas mudas? Gostaria muito que o secretário, o senhor presidente, encaminhasse ao secretário que pegasse uma semana, perdesse outro. Eu acho que serviço de máquina deixa para trás um pouco e vai atrás, não só limpar açude, porque não vai ter água mesmo agora. Levasse água, até comentei com o Robson hoje de manhã, o secretário, no orçamento que nós aprovamos tem um orçamento para epidemias, correto? Tem, não sei o valor hoje, mas isso eu vi quando nós queríamos fazer remanejamento de verbas. Acho que o Adriano estava até junto na ocasião. E ali nós contratássemos os caminhões empresa, não pegar os bombeiros. Caminhão pipa. Se tivesse que faltar, pega do rio, a prefeitura pega a água do rio. Não sei se é legal ou é legal, se pode ou não pode, não sei. Eu acho que o jurídico tem que ver isso. E fizesse um levantamento de quais os produtores que precisam de água. E dar uma ajuda ali. Levasse a água do rio e levasse no açude para eles ter, pelo menos, começar a plantar as mudas e ter água, ter uma garantia, eu vou conseguir plantar essas mudas. Nós podemos correr o risco de não ter esse morango na nossa cidade, por causa, de repente, da água. Eu sei que é difícil, mas eu estou só pedindo, se for possível, o secretário visitar esses hortigranjeiros e ver o nível dos açudes, dos produtores que têm água ou não têm água. Quem tem água, tudo bem, parabéns. Agora, aquilo que não tem, eu sei que produtores não têm. E levasse, não sei se é impossível, só estou pedindo. Isso eu gostaria, senhor presidente, e repassasse ao secretário. Seria isso uma boa noite. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Boa noite, presidente, nobres colegas, assistentes. Eu quero fazer uma pergunta, talvez alguém da situação do governo sabe dar umas informações, não só para mim, tanto para o povo, assim, o que eles perguntavam para mim, eu mesmo me perguntei quando foi mexido naquela cratera, na antiga RS 122. O porquê aquela empresa levou praticamente todo aquele aterro bom, compactado, em aterros particulares, e está começando a puxar cascalho. Será que isso não teria barateado o custo da obra? Porque, olha, vamos lá ver o buraco, quantos cascalhos vão ter que ser puxados para completar de novo. E era tudo um aterro bom, compactado, uma argila
apropriada para fazer a base? E também, será que vale a pena colocar de novo a mesma bitola de canos como já teve? Tinham 80, vamos botar 80. Eu só estou colocando assim, a minha preocupação futura, já que estão mexendo, sabe? Depois o problema vai ser municipal, não vai ser mais do Estado. Então ali eu não sei essa engenharia está com uma competência adequada, se não vai ter problemas mais tarde de novo. E nós temos a sorte de não pegarmos chuvas fortes, porque aquele barranco que ficou no lado direito, se isso fosse dar uma água forte, eu acho que ia dar morte do lado de baixo na Vila Schmidt, porque isso não ia aguentar, porque ficou um barranco assim, um paredão, até não sei se vão tirar ou não, se vão emendar aquele cano ali, mas sim, é uma pergunta que o povo me fez, o porquê tirar aquela terra boa, levar embora e puxar cascalho, porque pelo que eu saiba, hoje foram removidos 1.300 cargas de aterro, 1.300, hoje o cara me falou que ajuda a puxar e ele pediu, porque tem um cara lá anotando tudo, que foram tirados 1.300 cargas, imagina puxar isso tudo de volta de novo. Então, assim, é uma preocupação não, é uma pergunta que o povo me fez e eu estou fazendo aqui. É só essa que eu tenho. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Fábio, continua. Fábio. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assistentes via Facebook. Encaminhei 2 projetos de lei na semana retrasada com o diretor da Câmara. Um dos projetos era sobre a merenda escolar e eu não tinha visto realmente que já tinha um projeto federal, até depois fui comunicado e acredito que este que eu tinha encaminhado ele era um pouco mais direcionado às pessoas humildes do município, porque ele direcionava esses alimentos que hoje estavam nos colégios, nas EMEIs, ele direcionava esses alimentos para o CRAS e o CRAS ia fazer essa distribuição, segundo esse projeto de lei. Mas aí parece que 2 dias antes saiu um projeto de lei via federal dizendo que quem tem direito a esses alimentos são as crianças que estudam nesses colégios e nessas creches. Eu acredito que a minha intenção era das melhores, até porque recebi bastante ligação, que depois que eu divulguei na minha página do Facebook, a prefeitura também começou a fazer a divulgação dessa lei. Até o Alex está aqui. Eu acho que não tinha sido divulgado antes disso, ou tinha sido antes, porque numa das matérias eu vi que foi publicado, que tinha sido divulgado antes e depois eu não achei essa publicação. Mas deixa eu dar uma olhada nisso aí também, porque assim, o pessoal não estava sabendo, daqui a pouco não se deu o devido valor e devido à repercussão se tornou bem interessante aos nossos munícipes, né? Não é aqui fazer um concurso de beleza, quem publicou antes ou não, mas se tornou numa dimensão assim que o pessoal ficou sabendo e conversei com 2 ou 3 diretoras e realmente está funcionando, o pessoal está indo buscar os alimentos. Eles não estão mais sobrando que nem era antes, então é uma atitude bem louvável. Outro projeto de lei que eu tinha encaminhado foi a de redução dos salários, que a doutora, então, me fez um parecer, e dando ele como inconstitucional. Concordo até. Eu só não sei se não tinha outra maneira, daqui a pouco, doutora, de encaminhar isso na comissão de pareceres. Porque eu vi agora de municípios vizinhos estão encaminhando, e aí não sai o parecer jurídico na mesma hora ou no outro dia, e é divulgado. Ele passa pela comissão de pareceres e ali eles adequam o projeto. Eu sei que Farroupilha é uma delas, uma das cidades que hoje está discutindo esse projeto. E eu não sei
como é que isso vai terminar, mas alguma mexida eles vão fazer em sentido de redução de salários. Acredito que cada um pode doar os salários também se quiser, mas de maneira alguma eu queria afrontar algum colega ou querer me promover. E quem me conhece sabe que desde a primeira sessão, lá em 2016 ou 2017, eu estou publicando minhas matérias no Facebook. Então, assim, eu tenho pedidos de munícipes, eu tenho matérias, eu tenho indicações. O meu Facebook, ele é totalmente transparente. O que acontece aqui dentro, o que eu faço aqui dentro, eu estou publicando lá. Outra questão que fui procurado também durante a semana em relação ao posto de saúde da Piedade. Nas últimas semanas ele esteve fechado e com a resposta que eles ganham na saúde que ele está sendo fechado para evitar aglomerações. Aí o pessoal me questionou, mas como evitando aglomerações se esse mesmo pessoal tem que ir para Santa Terezinha ou para Bom Princípio, onde já tem mais gente. É mais difícil de ter acesso. Então o pessoal pediu encarecidamente que a Secretaria da Saúde fosse comunicada ou fosse alertada que daqui a pouco pudesse abrir esse posto de saúde. Tem uma questão sobre um lixo. Ontem de manhã eu estive tomando chimarrão em casa com a esposa. Daqui a pouco eu toco o telefone. Recebi vídeo, recebi áudios e fotos da saideira do Morro Tico-Tico, com lixo provavelmente descartado da reforma da União, porque redes, descarte de latas de tinta, sacos plásticos. Até o senhor que me mandou o áudio, ele estava bem irritado e disse que ia passar em todo o município, todo o Morro Tico-Tico ia passar esses áudios, porque assim, ele se sentiu muito ofendido na questão de daqui a pouco voltasse um lixão para lá de novo. Eu disse, a princípio não estou sabendo de nada, podem ficar bem tranquilos, eu vou levar isso para a sessão e, para quem quer ver, eu tenho as fotos, tenho os áudios. O que está sendo falado aqui é verídico e quem não acredita que vai lá olhar. Hoje de meio-dia peguei meu carro e fui lá dar uma olhada nisso. Realmente é revoltante. E aí vão me dizer, a administração não sabia. Mas então quem botou lá não tinha permissão. Ou a administração estava sabendo que lá estava sendo colocado esse lixo. Porque não dá para aceitar uma coisa dessa. Aí entramos de novo na situação da reciclagem, ou no bota fora. Quiseram todo o lixo fora do município, agora estão estocando lá na saideira. E assim, não é só aquele lixo. Tem sacos plásticos jogados em vários cantos, não sei o que tem dentro, são sacos pretos, um monte de saco lixo que está atirado em toda a saideira. Eu gostaria que vocês fossem lá dar uma olhada o que está acontecendo lá. Eu não sei quem é que é o responsável por essa parte, mas hoje não está funcionando em Bom Princípio. Da minha parte era isso e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Agora continue. Boa noite, presidente, colegas, assistente do Facebook. A questão colocada do meu colega vereador Fábio a respeito da redução de salários, que você tinha questionado. Eu queria perguntar a você se tu foi até a saúde, visitar eles, como é que está a situação na nossa saúde, quando você se preocupou em reduzir esses salários para distribuir a saúde, ajudar a saúde. Respondendo à pergunta do vereador, fui conversar com o pessoal da saúde, sim. Estou tomando as devidas providências. Conversei e tenho certeza que eu vou fazer o que eu tenho para fazer da melhor maneira possível. E vou ajudar, sim.
pode ficar bem tranquilo. Da minha parte, eu vou fazer a minha parte. Tranquilo, Fábio, eu fiz essa pergunta porque hoje, mais uma vez, então, eu fiz a minha visita à Secretaria de Saúde, eu fiz a minha visita ao hospital, a respeito, então, da nossa preocupação com a saúde, se era a gravidade tão elevada assim, que foi colocado, então, reduzir o salário de prefeito, de vice-prefeito, secretários, para nós ajudarmos, então, a saúde, divulgar esse dinheiro para a saúde, né? E até ali, o que foi me passado, que nenhum vereador não veio procurar ninguém, pelo menos foi o que foi passado para mim. Então, eu digo assim, se a gente tem essa preocupação de ajudar a saúde, nós temos que primeiro visitar a saúde, ver como ela está, entendeu? Porque senão a gente está colocando ali, preocupando o povo, que não temos dinheiro, que a nossa saúde está passando por necessidades ali. Isso é preocupante, sabe? Do jeito que foi divulgado, do jeito que virou essa repercussão. Então, na verdade, não fui procurar a Secretaria da Saúde, e sim o hospital, que hoje está fazendo uma campanha de arrecadação de valores. Então, daqui a pouco, se o senhor entendeu, ou me expressei mal, não foi a Secretaria da Saúde. Eu procurei o pessoal do hospital por causa da campanha. Até porque na Secretaria da Saúde ninguém falou que tem dificuldade. Acredito que o nosso hospital hoje, sim, está passando por dificuldades, porque senão não teria feito essa campanha. Então, me preocupei sim em procurar o hospital. Não, tranquilo, Fábio, mas eu falei lá com a Margarete no hospital hoje, até ali ela falou que ninguém não veio procurar. E a situação, então, no hospital e a Secretaria de Saúde, falei com a Lília, falei com a Evania e com a, como é que é o nome da Jéssica? Falei com a Adriana Schwader semana passada, falei ontem de novo. Então, assim, eu estou tomando as providências que têm que ser tomadas. Mas posso te garantir que foi procurado e é bem tranquilo, tá? Não, tranquilo, então na parte, então, a Margarete não sabia, então, na questão que você procurou, então, a Adriana, mas tudo bem, mas eu fui atrás, eu me preocupei, eu pensei assim, se a gente quer se preocupar com a saúde, nós temos que visitar a saúde, nós temos que ver a questão. E a saúde e a educação me deixou bem tranquilo, que está tudo tranquilo por enquanto, a respeito da nossa doença, né? Visitei ali, então, a Margarete, ela disse, por enquanto está tudo dentro dos controles. Então, é o que eu te fiz a pergunta a respeito disso. Então, tá? Obrigado, Fábio. Então, assim, eu digo assim, como uma sessão 2 atrás, o nosso colega Daniela aqui falou que tinha um vereador ali de Pareci, né, que em ano de eleição reduziu o seu salário, que ele tinha 3 anos para reduzir, não reduziu. No ano de eleições, que isso é politicagem, foi o que o nosso colega colocou, né? Então, depois eu vendo essas matérias ali, que você pediu, então, a redução, por isso eu estou me pronunciando a respeito disso. Mas tranquilo. São questões, então, hoje, mais uma vez que eu fui procurar a saúde, até ali, as pessoas que eu visitei falaram que ninguém não tinha procurado. E a outra questão da preocupação que eu vou, de novo, comentar sobre a seca, né, que a gente realmente está passando essa situação complicada, e fim de semana eu fui fazer uma visita no Arroio de Nova Colômbia, é preocupante mesmo, tem lugares que a água não tem mais uma gota de água correndo, e eu comentei isso também hoje com a Lilian a respeito disso, uma preocupação, né, do mosquito da dengue, também uma situação que a gente está passando, muitas vezes aqui é uma doença também transmitível, né, e ela disse que é preocupante sim, porque a água está parando, fica empoçada, né, mas que eles estão tomando as providências e estão trabalhando em cima disso também. Então, é uma preocupação minha, mas eu deixo meus parabéns, então, à Secretaria que está trabalhando em cima disso e resolvendo essas questões. Por minha parte, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Daniel? Senhor presidente, nobres colegas, assistentes, pessoal do Facebook, vou falar sobre as palavras do vereador Seco, sobre a minha fala da última sessão, que foi bastante repercutida pelo Facebook, até videozinho teve, e fico agradecido que o pessoal está assistindo a sessão. Isso é muito importante, até porque
as pessoas estão num modo diferente de ver a política, creio eu, né? Então elas estão mais assíduas em assistir às sessões via Facebook. Eu fico muito feliz com isso. Não fico nem um pouco assustado ou qualquer coisa do gênero de atingir a minha imagem, né? Não tem problema nenhum, né? Fui eleito para isso, para trabalhar em prol do povo, fiscalizar, né? E a gente agrada alguns que têm a mesma visão e não agrada a outros que têm uma visão um pouco diferente, né? Mas eu só não entendo esse ataque, senhor vereador Seco, porque eu não sou casado com o vereador Fábio Uver, muito menos durmo com ele, muito menos eu não sou babá dele. Ele faz do mandato dele, o que ele quiser. Os projetos que ele fazem não são de minha autoria. Então, o que eu falei está falado, e eu não mudo nenhuma vírgula. Não mudo nenhuma vírgula. Pode? Não, Daniel, tranquilo. É que só assim, né? Aquela vez, daí tu, como você mesmo comentou, sim, né? Mas eu concordei mas muito. Quem foi o autor do projeto, senhor vereador? Tá, mas eu digo... Fui eu? Não, eu só citei o teu então. nome porque foi citado, eu concordei com as tuas ideias. Fazer política tem que se fazer nos 3 anos, não no último ano que é politicagem. Isso foi comentado, entendeu? Sim, Por isso, hoje eu digo, nós não precisamos mais ir até Parecer, nós temos exemplos aqui dentro. Então Mas também é politicagem o que está acontecendo. Mas então aumentar o salário dos secretários e CCs não é politicagem? Não é a mesma coisa? Não é a mesma demagogia política? Que tivemos que entrar com uma liminar para derrubar? Não é a mesma coisa, senhor vereador? Até, Daniel, eu comentei hoje a respeito disso também, a respeito desse aumento ali em ano eleitoral? Em ano de eleições, que acontece toda vez, né? Reajuste de salários. Tanto que o prefeito e o vice-prefeito abriram mão desse aumento e o dinheiro, os 3 meses que receberam, falei com eles hoje, eles vão repassar de volta aos cofres do município. Sim, porque foi feita uma liminar, são obrigados a fazer isso. Foi o tribunal que fez eles mandar fazer isso. Então, assim, senhor vereador, eu não sei, o ataque iminente à minha pessoa sobre um projeto que nem de autoria é minha, não tem problema. Só que eu não sei qual é o medo de vocês. Que eu me candidate a prefeito e acabe com o baile e ganhe as eleições? Não sei qual é que é o problema de vocês com a minha pessoa. Mas tudo bem. Faz parte do jogo, né? Não tiro uma palavra do que eu falei da última sessão. Para mim, demagogia política, como é usado os 4 anos das mídias sociais da prefeitura, demagogia política pura. Eu só acho injusto porque um lado pode fazer e o outro não. Só isso. Mas então tá, seria isso, senhor presidente. Só para me defender das acusações. Daniel, quero uma parte, já que tocaram no meu assunto. Vereador Seco, por que eu propus os 3 meses? Por causa da doença. Então, se o senhor daqui a pouco não entendeu ou se achou que é uma jogada política, o Covid-19 não apareceu há 2, 3 anos atrás. Por isso que ninguém abriu mão disso. Foi aberto, a minha proposição era abrir mão ou ver o que poderia ser feito em cima disso aí. Aí o senhor foi ver na Secretaria da Saúde se eu tinha ido lá, ou na saúde, e eu realmente fui. Eu estou preocupado, não estou aí fazendo joguinho político ou querendo aparecer. Eu fui, eu tenho como comprovar que eu fui. Então, ninguém está aqui querendo aparecer ou brincar com o negócio. Eu acho que a coisa é séria mesmo. Pena que a casa não acolheu, não tinha nem como discutir, mas eu estou com a consciência bem tranquila. Não, tranquilo, Fábio. Eu digo assim, o que nós estamos debatendo aqui, que bom que todo mundo se preocupa com a saúde. Que bom, de repente, todo mundo vai querer ajudar a saúde. Mas no momento, hoje, a nossa doença aqui, ela está ainda sob controle, entendeu? Se agora nós tivéssemos causas, nós tivéssemos salvar vidas, nós íamos se reunir, todo mundo ia querer ajudar, entendeu? Mas o caos ainda não está nessa porta, entendeu? O que deu a repercussão de tudo isso? Nós somos políticos, nós somos tocados pelos nossos eleitores, pelo nosso povo. Do jeito que estava o comentário, parecia que estava uma coisa de urgência, que estava aqui precisando de... Mas o que eu fui consultar hoje, então, nossa saúde, ela ainda está sob controle. Colega, só vamos encerrar, acho que o assunto, Fábio. Tá, mas eu acho que só para esclarecer, Regis, só vamos encerrar agora, né, Fábio? A questão é a seguinte, vereador.
Quantos munícipes hoje estão ganhando 50%, 60% do salário? O vereador Regis sabe bem como é administrar uma empresa que hoje tem dificuldade. Não adianta nós deixar chegar a pandemia, nós deixar chegar e nós não estarmos preparados. Eu tinha uma visão totalmente diferente, que eu achei que nós poderíamos ajudar com isso. Agora, se ficaram ofendidos, eu não posso fazer nada. A palavra continua. Por favor. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, pessoas que nos acompanham via Facebook. Vivemos dias totalmente diferentes de tudo o que estávamos acostumados nos últimos 30 anos. Acredito que desde a emancipação de Bom Princípio, em 1982, não houve nada parecido no Brasil, onde o nosso direito de ir e vir está sendo impedido. Mas não é uma imposição ditatorial, como em outros tempos, mas um regramento que deveria valer em todo o mundo. Eu vos digo, deveria ser em todo o mundo, pois não é todos os países que ocorre. Nem ao menos em todos os estados brasileiros ele funciona. Quando o governo do estado do Rio Grande do Sul definiu que era de hora de ficarmos em casa, boa parte das pessoas questionava e xingavam ao governador, dizendo ser muito cedo para a parada, que era invenção da mídia e outras coisas mais. Pois bem, ainda há quem acredite nisso. Mas quando se olha o número de doentes e o reduzido número de mortes no Rio Grande do Sul, por conta do Covid-19, 45 mortes até a presente data. Vemos que representa apenas 1% das mortes do Brasil, ou até menos que isso. Talvez seja a prova maior de que o isolamento imposto foi corretíssimo. Gostaria de elogiar ao governador Eduardo Leite e toda a sua equipe, que agora gradualmente permitirá uma redução nesse isolamento. Sei que é bastante difícil para os que não podem trabalhar, os que não têm creches para as crianças, os que não podem mandar os seus filhos para a escola. Assim é também muito complicado ficar em casa para nós, que somos idosos. Mas em nome da saúde, tudo é compreensível. Acredito que seja importante também ao município recomendar o uso de máscaras para quem sai de casa. O município, junto com voluntários, confecciona máscaras em uma belíssima ação, mas as pessoas da comunidade devem compreender que não basta ter a máscara, sendo preciso usar ela para se proteger. A máscara não nos imuniza de tudo, mas ajuda muito reduzindo os riscos de contaminação. Por isso, da minha indicação. Ainda no âmbito da saúde, gostaria de agradecer ao deputado federal Maurício Zidric, que encaminhou para Bom Princípio uma verba de R$100 mil para o custeio. Este valor pode ser empregado na área da saúde, não necessariamente no que diz respeito à pandemia, mas todo o dinheiro extra que vem para o município é de grande importância. No que diz respeito à esfera municipal, tive a oportunidade de ver algumas fotos nas redes sociais. O município está com muitas obras em andamento, mantendo os cuidados quanto à saúde. Mas as máquinas estão trabalhando em asfaltamentos em várias frentes. Nova Colômbia, Passo Salceiro, Arroio das Pedras, Bonfim Médio. Estão sendo feitas as obras também do cemitério público. Enfim, Bom Princípio está atuando em várias frentes. Cuidar da saúde é o essencial, sim, mas também não deixar
de atuar em outras áreas. Vejo com excelentes olhos tudo o que está andando. Ninguém de nós queria essa paralisação mundial. Mas vamos buscando soluções na medida do possível. Com o tempo, tudo haverá de se ajustar. Obras possivelmente não possam ser inauguradas por conta do período eleitoral, mas isso é o de menos. O que importa é que elas estejam prontas e entregues ao povo. A minha experiência de vida me faz acreditar ainda que jamais tenha vivido algo parecido. É que, passada a pandemia, possamos ter novos tempos. Que tenhamos tempos novos com pensamentos menos individualistas. Que possamos todos sermos pessoas melhores. E, por fim, fica o apelo para que sigamos apoiando o comércio local, tão afetado neste período. O retorno precisa girar em torno do nosso povo e do nosso município. Uma boa noite a todos, meu muito obrigado. A palavra continua à disposição. Vereador Adriano. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal do Facebook, boa noite a todos. Também tenho algumas considerações sobre a questão levantada do vereador Vivinha, da cratera, buraco, enfim, que está sendo trabalhado. Com certeza o teu ponto de vista, Vivinha, é igual ao meu e de muitas pessoas lá fora sobre a retirada desse aterro e a colocação de cascalho, porque se retira um montão de coisas ali, né, que por muitos anos serviu como base, como sustentação do asfalto, e agora não serve mais. A minha questão foi a mesma, a gente procurou o pessoal das obras, engenharia e tal, e questionou isso até porque tem uma demanda enorme da agricultura, e hoje a máquina do município está retirando o cascalho do rio para colocar ali. E o motivo é um laudo do engenheiro do estado em que não permite mais colocar esse material. E aí a gente está nessa estaca de novo, quem é a gente para questionar isso, aquilo. Claro, eu sou da opinião que não, que ele serviu, poderia ser usado de novo, mas a gente está aí nessa, que ele não autorizou usar esse material. E a questão da bitola dos canos ali colocados, se fosse colocado canos maiores, pode ser que tivesse uma inundação na Vila Schmitz, que daqui a pouco ia ser muita água, e lá embaixo, perto do campo, isso, aquilo não ia suportar a vazão, e possivelmente talvez uma enchente na Vila Schmitz se tivesse toda a água passar por ali. Provavelmente ela vai ser canalizada pelo lado do antigo traçado, né? É uma questão também, a gente, com tanto serviço, com tanta demanda, terraplanagens e retirada de cascalho para as estradas do município, enfim, claro, tem essa demanda, que é uma urgência também, e até se tivesse como acionar o presidente, o Regis, e se todos os vereadores estivessem de acordo, a gente sabe que Tupandi passa um movimento muito grande por esse traçado, e tem um interesse também do município de lá que essa estrada funcione, fosse liberada o quanto antes, que se não tivesse como pedir encarecidamente ao município de Tupandi que também ceda a máquina de Tupandi para fazer a retirada desse material do rio, aliviando um pouco também para o município de Bom Princípio, tirando um peso das costas. Se tivesse como, através da Câmara, eu estou disposto a assinar, se os demais vereadores assinassem também, levar isso para o prefeito ou para o município do lado, eles ajudassem 5, 10 dias com a máquina deles para a retirada do cascalho, que é especificamente para essa situação, né? É essa situação que eu posso, que veio a minha informação, se ajudou ou não a tirar uma dúvida. E que bom que está saindo, né? O pessoal está trabalhando e que seja consertado quanto antes essa questão desse buraco. Questão levantada do vereador Luizinho, da questão da estiagem, eu já venho, acho que desde o início das sessões desse ano, a gente já vinha falando nessa questão da estiagem, da conscientização de talvez de economizar água e tal, isso, aquilo, mas a gente está numa situação que,
como o vereador Luizinho falou, desde que ele vive, nunca vivenciou uma estiagem tão forte, tão prolongada como essa. A gente sabe hoje, na questão da agricultura, em todos os setores estão sendo afetados, desde o ramo de leite, produção de carne, hortigranjeiros, enfim, todos, pessoal que não está colhendo milho, não tem mais nem água para dar para os animais. Enfim, a gente está aí numa situação que, falando com o secretário da Agricultura, ele está com uma demanda enorme para abrir buracos e talvez tentar juntar uma água em alguns produtores, e a questão está bastante séria. E a gente sente que o município está engajado dentro do que está no alcance dele, levando água para alguns produtores para poder dar água para os animais, que é o mínimo hoje. A gente sabe que os campos por aí já estão secando, mas precisa da água, a água não tem outra, né? E aí a gente também acompanhou a questão do sindicato, também está empenhado em tentar buscar alguma ajuda junto à FETAG, ao governo do estado, federal, enfim, tentar trazer alguns benefícios em que os produtores talvez possam empurrar um pouco seus custeios para pagar, e que não está sendo nada fácil, ainda mais com essa questão da epidemia, onde caem as vendas, cai o consumo em alguns setores. Não está sendo um ano fácil em todas as áreas. Sobre a questão que foi conversada da questão redução de salários, isso, aquilo, como o vereador Fábio falou, a gente hoje aqui são 9 pessoas diferentes, lá fora também são diversas pessoas, cada um com a sua ideia. Muita gente concordou, talvez, a maioria talvez concordou em abaixar o salário, ou reduzir o salário, isso, aquilo. Só que hoje, falar em política, eu sou da opinião assim, está cada vez, o pessoal precisa da política, mas o pessoal não quer saber muito da política. Eu, como presidente do partido também, e talvez a tua experiência seja diferente, mas eu conversei com algumas pessoas, como a gente está em ano eleitoral, para trazer pessoas de boa índole, isso, aquilo, para tentar concorrer a um cargo. As pessoas dão risada da gente. Muitas pessoas não querem saber de política. E aí a gente vem numa situação mas precisa, muita coisa passa pela política. E por que eu penso, por que talvez eles não querem mais saber? É por causa, talvez, dessas coisas, né? Quando a gente é política, as pessoas te dão um voto de confiança, elas te dão uma oportunidade para, em 4 anos, devolver o voto que eles deram em prestação de serviço, em uma melhoria na comunidade, em tu estar à disposição de atender isso, aquilo. Eu estou falando por mim. E a gente talvez não vai agradar todo mundo, acho que a maioria talvez não vai agradar todo mundo, mas a gente faz um esforço para chegar lá. E se daqui a pouco essa oportunidade que as pessoas te deram dentro dos 4 anos, como elas te colocaram lá, elas também podem te tirar de lá. E eu tenho um ponto de vista que a gente totalmente está à disposição, a gente sabe dos demais vereadores, eu tenho um convívio bastante próximo do Seco, enfim, e eles estão sempre à disposição, chamando telefone, isso, aquilo, e eu entendo talvez a questão do vereador Seco, que a gente faz um esforço para atender as pessoas e tentar dar uma resposta para elas, né, porque a gente está sendo pago por dinheiro público. E que daqui a pouco, se talvez aquele dinheiro não precisa ser isso, aquilo, talvez venha a sugestão do vereador de diminuir, mas eu acho que deve manter, porque a gente continua à disposição das pessoas, isso, aquilo. E poderia-se talvez fazer uma reunião antes, né, com nós, porque da maneira que foi colocado, era imposto para a gente não receber metade do salário. O senhor queria impor isso, né, numa forma de lei, só um pouco, numa forma de lei de que todo mundo só vai mais receber a metade, tá, mas poderia ser feita então uma reunião, né, trazer para o grupo maior e conversar, e dali em diante a gente poderia avançar nessa parte. Pode, por favor. Respondendo ao vereador Adriano, até eu não sabia que tinha essa condição de passar primeiro pelo parecer.
Então, essa daqui a pouco teria sido a melhor maneira de eu ter encaminhado e o jurídico, junto com a mesa, ter mandado isso avaliar. Que nem aconteceu em outras cidades que hoje nós temos exemplos. Eu citei antes a cidade de Farroupilha. É um dos exemplos que poderia ter sido seguido, né? Só para responder nessa questão de não impor, e sim de colocar para o grupo e ver o que o grupo acha disso. Só para concluir também, daí com certeza vai ter muita gente lá fora que vai aplaudir isso, aquilo, né? Mas dessas pessoas que estão ali aplaudindo isso, aquilo, vai convidar alguém para concorrer, colocar seu nome à disposição para concorrer a algum cargo? Como é que fica daí? É bom a gente apontar isso, aquilo, isso e aquilo. E tá, então, vamos concorrer? Vamos colocar seu nome à disposição? Né? Vamos tentar concorrer a uma cadeira na Câmara. Ou indiferente, qualquer cargo político. Né? Eu acho que assim, a gente sim está à disposição das pessoas, as pessoas devem nos cobrar, se é preciso xingar, ou enfim. Eu posso falar por mim que a gente faz um esforço de talvez atender as pessoas dentro do que tiver a nosso alcance. Esse é o meu ponto de vista. E da minha parte é isso. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Obrigado, vereador. Agradecer ao colega pela informação. Eu não posso discutir com alguém que tem uma formação, mas que fica estranho e que fica na dúvida com asfalto, dá-se quantos anos tem esse asfalto? 40 anos para mais? Né? Assim, a única coisa, o que não prestou foi o encanamento que se deu. Se tantos anos aquele material era bom, e era um material bom, porque nunca foi colocado lixo em cima. Se é colocado 20, 30 centímetros, é compactado. Então, eu queria que esse engenheiro deixasse para os munícipes a explicação, porque olha quanto custo gera isso. Então, eles é fácil passar uma caneta ali e dizer, eu sou cabeça, eu sou formada, eu tenho um diploma, e é assim e deu. Se tantos anos valeu isso. Então, eu gostaria que ele deixasse para o povo do município o porquê essa justificativa. Porque são 1.000 e lá várias cargas que tem que ser removidas, que dava para ter colocado em cima do asfalto velho, teria espaço suficiente. Se fosse o caso de comprar uma lona para cobrir, se não pudesse molhar, mas quase não chove, seria bem barato. Só isso aí, obrigado pela informação. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, senhor presidente, já na esteira daquilo que vem se falando aí, o que eu sabia do projeto do nosso município era fazer efetivamente o armazenamento sobre a pista e reaproveitar o mesmo material. E sobre a canalização, pelo menos seria de 1 metro. Esse era um projeto que o município, juntamente com o município de Tupandi, encomendaram e receberam. Esse projeto para a solução desse problema foi entregue no DAER, né, mas eles elaboraram o seu sistema. Até, por parte do município, havia uma grande vontade de não canalizar toda aquela água, aquele volume de água, em direção ao Racing, e sim também projetá-lo em direção a lá onde seus familiares moram. Mas, enfim, esses mesmos engenheiros provavelmente são aqueles que fizeram a nossa saída norte, né, que é descabida no nosso ponto de vista, e não somos engenheiros, né, vereador Vivinha, mas via de regra esse tipo de coisa acontece com obras públicas. Sobre a fala do vereador Luizinho, eu 110% concordo com a preocupação dele. Vejo, inclusive, uma grande perda financeira para o nosso município e nem imagino quantos milhões serão perdidos pelo Estado, né, com a baixa produtividade dos grãos, com a baixa produtividade das frutas, em razão dessa estiagem prolongada. Ele não está presente, mas eu vou fazer a minha ligação aos 2 deputados federais com quem a gente tem contato e fazer a solicitação que seja realmente estendido o prazo para 30 de junho,
para que aqueles municípios que entraram posterior com o seu pedido de... Me fugiu o termo, mas o pedido de emergência do município, né? Então, que seja considerado também isso, e apte o município a receber recursos para a cobertura dessas despesas. Rapidamente falando sobre a intenção que o vereador Fábio fez sobre a alimentação que está aí nas escolas, nas creches, né? Vejo a sua preocupação, ela passa para a gente também, né? Mas, infelizmente, existe esse recurso que é do Fundeb, né? E o Fundeb federal, eles determinam para onde pode ser e apenas o município obedece. Não se tem o que fazer, né? Então, simplificando a sua preocupação. Me perdoem, senhores, que me falta ar de vez por outro. Sobre o projeto que lá em janeiro nós aprovamos aqui, projeto oferecido a partir da mesa diretora da Câmara, sobre o aumento, perdão, não é aumento, é reposição de perdas inflacionárias para o prefeito, para os secretários, mais 1%, então, de aumento. Foi lá em janeiro, senhoras e senhores que nos assistem, foi lá em janeiro, não está se fazendo aumento de salário nesse momento. O que se discute é a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do projeto oferecido pela Câmara. Então, todo o cidadão brasileiro que tem carteira assinada recebeu aumento em janeiro. E o cidadão político, o agente político que está, também tem o direito de recebê-lo. Esta Câmara aqui, inclusive, há 2 anos atrás, fez seu aumento, aliás, a sua reposição de perdas inflacionárias. Naquele momento, eu optei em votar contra. Todos os demais votaram favorável, inclusive o nobre vereador. Mas, agora, de uma maneira geral, janeiro vinha bem, nossos negócios vinham bem, até março chegar, e março nos derrubou, está nos derrubando para dentro de abril, maio, junho, e quem sabe até nós vamos perder nosso ano, economicamente. Mas muito importante nós preservarmos a vida, ainda continua valendo o meu discurso, de termos cuidados. Eu acho que esses cuidados que o Rio Grande do Sul está tendo, está dando esse resultado de pouca pandemia, na verdade. Hoje existe um histerismo, né, que foi vendido pelas redes sociais, pela imprensa, né, e aos poucos nós estamos vendo que não é tamanho o problema como se alardeou. Mas, por outro lado, nós olhamos para o mundo, nós vemos situações delicadas acontecendo nos Estados Unidos, Japão, França, Espanha e Itália agora já está amainando, mas passaram por situações terríveis, muitas mortes dadas ao Covid-19, enfim, então temos que suportar. Eu venho dizendo que haverá empresário que vai vender seu carro particular para manter a firma aberta daqui a 4, 5 meses. Sim, com toda certeza. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, tá? É trágico isso, e isso tudo afeta, juntamente com essa estiagem, ao povo do Rio Grande do Sul. Não poderia deixar de falar também sobre a nobre intenção do vereador Fábio em fazer, então, a doação ou a devolução do salário, né? Fica a critério de cada um, e cada um sabe o quanto tem ajudado a entidades ou famílias que precisam durante todo o tempo. Eu vejo um bom princípio, uma cidade rica, tá? Uma cidade que não é dotada de problemas
extremos quanto à fome. Gostaria, salvo talvez uma ou outra família, né, que padece de uma pobreza de espírito, mas nós não temos aqui problemas tão graves quanto em cidades grandes. Nós, via de regra, temos ajudado, e não estou fazendo aqui propaganda disso, até porque todos os senhores, tenho certeza, ajudam, muitas vezes, famílias e pessoas que nos procuram, entidades que nos procuram, para que a gente ajude, para que eles juntem recursos, e muitas vezes recursos são destinados para fins sociais. Então, dessa forma, o cidadão vereador, o agente político, tem o direito de fazer com seu salário aquilo que ele bem entende. Vejo, e vou dizer uma palavra muito forte, a manifestação de determinadas pessoas preocupadas com o que o agente político recebe. Se eu fizer uma análise histórica, eu vejo nelas pessoas invejosas, né? E elas têm, então, inveja desse valor que nós recebemos, que é de pleno direito, que está dentro da lei, e nós fazemos com ele o que a gente bem quiser, gastando ele bem, gastando ele mal, mas eu tenho certeza que aqui meus pares, meus colegas, todos eles fazem muito bom uso e destinam boa parte dele para a comunidade. Ainda respondendo sobre essa questão, o presidente da Câmara, ele tem prerrogativa para encaminhar isso ao seu setor jurídico, ao setor jurídico da Câmara, para fazer uma análise, e se vê de pronto que é inconstitucional, não precisa mandar para a comissão de pareceres, né? Então, ele arquiva e deu, né? É bastante simples. Ainda sobre a questão que eu já comentei, esqueci uma parte, sobre a inconstitucionalidade arguída através do pedido do MDB, foi dado uma liminar, sim. Esse é um ponto de vista que foi até agora avaliado, né? Mas a ampla defesa, o contraditório, será a partir de agora, então, quando a Câmara e o município receber de forma oficial esta primeira manifestação. E com toda certeza vai correr um processo onde vai se provar que o projeto de lei que foi encaminhado estava dentro da lei, né? E vai se contornar toda essa situação e tudo vai voltar à normalidade. Prevendo, talvez até o final do ano, ou o ano que vem, uma decisão final sobre isso, porque não houve decisão final, senhoras e senhores. Até me causou espanto, e apesar, retiraram, né, o projeto, mas, via de regra, a gente tem que fazer a ampla defesa e apresentar o contraditório nessa situação. E os agentes que estão envolvidos nisso vão fazê-lo, né? E depois os custos judiciais, despesas que isto vão decorrer sobre esse processo, aquele que perder terá que se comprometer em fazer o pagamento. Da minha parte, ainda quero dizer uma situação particular da minha família. Passei agora 4 dias diretamente no hospital aqui, Bom Princípio, com a minha mãe, e dizer o quanto fico feliz, todo o investimento feito no Hospital de Bom Princípio, na UPA, vale cada centavo que o município, os recursos federais, estaduais, que fizeram
essa construção, que estão preparando esses profissionais para ali trabalhar, é muito bem gasto. Quando parece que toca na gente, a gente começa a valorizar mais, ainda do que já vinha se valorizando. Mas nós estamos de parabéns pela forma de atendimento, o espaço maravilhoso, limpo, né, e as pessoas muito cuidadosas, zelosas para com os pacientes. Faço esse agradecimento de público para toda a equipe médica, pessoas da limpeza, da cozinha, das enfermarias, que nos atenderam muito bem. Na minha parte seria isso, senhoras e senhores. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, vereador. Colega Darcy, sobre a respeito da preocupação dessa seca, se nós, além de ligássemos as bancadas para os deputados, será que não seria melhor nós encaminharmos uma carta ou uma moção via encaminhar diretamente para cada um dos vereadores com os quais a gente tem contato. Via Câmara e, além, podemos até ligar cada um dos muito bem, muito bem lembrado. Porque encaminhar... nós temos tempo ainda até lá. Então, sim, só quero colocar isso. Então, obrigado. Não, ótimo. Boa lembrança, vereador. Muito obrigado. Obrigado. Está encerrado o período das explicações pessoais. Informamos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 4 de maio, com início às 19 horas, na Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, invoca a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão ordinária.